Já estamos de volta com seu estilo de vida e para você que não quer tomar álcool na época do carnaval, a doutora vai explicar pra gente aqui se existe algum tipo de bebida que auxilia na hora da folia, mas que deixa a gente sóbria. Certo. Então, o ideal é consumir sempre sucos gelados e sempre também depois que, digamos, uma pessoa consumir bebida alcoólica, sempre o ideal é orientar a ingestão de caldos, caldo de carne, caldo de peixe, o peixe cozido, nosso peixe cozido, caldo com músculo, nada de caldo com tutano, sabe? Por causa da gordura. Então, o essencial é a hidratação através de líquidos quentes, através dos caldos. Tem também os gelados, que é através de sorvete, água aromatizada, os sucos gelados. Lembrando que é com pouco açúcar para a gente aproveitar a frutose natural, certo? Então, tudo isso é essencial. Hoje, segunda-feira, terça-feira de carnaval, sempre hidratação acima de tudo, através dos quentes e dos gelados. Inclusive na nossa fanpage, se você ainda não acessou nossa fanpage, www.facebook.com/estilovida, lá você encontra a receita de um sorvete de manga natural utilizando apenas um ingrediente, que é a manga. Então, se você pretende beber e precisa de hidratação nesse sentido, né, Ana? É só acessar a fanpage e saber da receita. É super fácil e não vai te tomar muito tempo. Mas em relação às pessoas também que gostam de doce e que não ingerem alguma coisa que controle esse doce, por exemplo, né? Que ingere muito doce e não ingere outra coisa que equilibre isso. Qual o perigo que essa pessoa tem? Então, o ideal, se for diabética, o ideal é consumir aquele doce, digamos, com aquela frutose natural, mel, algum tipo de suco adoçado com mel, ou então outro tipo de adoçante. Aí, no caso, se for em relação ao doce, equilibrar a quantidade ingerida por dia. Em relação a esse tipo de bebida que a gente encontra também, a gente encontra muita barraquinha na época do carnaval, né? Isso. Muitas lojas que, de repente, não sejam tão confiáveis quanto algumas outras. Você pode beber em qualquer lugar, você pode beber qualquer coisa que vê pela frente, ou é importante a gente ter um pouco de cuidado em relação a isso também? O importante é ter um freio em relação àquele alimento que é vendido na esquina. Então, observar como é que é a higiene corporal do manipulador, a higiene pessoal, a higiene do local é essencial. Verificar se ele está com touca, se pelo menos aparou a barba, cortou as unhas, como é que ele está em relação a isso, certo? A alimentação acima de tudo. Verificar como é que está nessa bandeja, se está fechada, com plástico filme, ou se está bem organizado os talheres, observar os guardanapos se estão lavados. Então, tudo isso é uma questão de higiene do manipulador, para poder você já tirar uma noção. Poxa, então se está limpo o ambiente da mesa, então, com certeza, na hora da produção do caldo ou de algum tipo de alimento, deu certo. Ana, em relação aos energéticos, algumas pessoas acham que tem algum nível alcoólico, outras pessoas não acreditam que existe esse tipo de porcentagem. O que são os energéticos? As pessoas podem consumir? Para que eles servem? O que a gente tem a dizer sobre eles? Então, as bebidas energéticas, o nome já diz, ele vai voltar aquela energia no caso que você não está tendo nesse dia, certo? Então, as bebidas energéticas, ela tem mais caloria e muito mais açúcar. Então, ter cuidado na ingestão, até porque não sabemos como é que está a sua pressão nesse dia. Então, tudo isso tem que avaliar. Primeiro passo, só tomar digamos, 350 ml de energético por dia em relação ao carnaval, porque está faltando com a energia, porque está brincando, está dançando, está muito quente, está desidratando, certo? Então tem que ter cuidado. Os sucos que trazem um pouco dessa energia também estão dentro desse pacote? Sim, suco de melancia, o açaí, que é muito energético, fonte de frutose também. Aí, o açaí é uma ótima opção, né? Inclusive na nossa região, para quem quer curtir o carnaval e é gelado também. Isso, todos os sucos estão corretos para voltar essa hidratação que você está perdendo. No outro dia, depois que a gente já foi pra farra, já brincou o que tinha que brincar, bebeu o que tinha que beber, o que eu preciso tomar no meu café da manhã? Então, o ideal é sempre aquele café preto, se tomou a bebida alcoólica, sempre o leite para também neutralizar o café. Sempre ideal consumir as raízes, que são os tubérculos, né? Cara roxo, branco, batata doce,
tapioca com algum recheio para te dar saciedade, para voltar aquela energia que foi perdida enquanto você dançava ontem. Então, sempre um café da manhã com bastante energia para poder conseguir o restante do dia na hora da brincadeira. O que tomar antes de beber para não ficar de ressaca no dia seguinte? Certo. O ideal é consumir, se alimentar adequadamente, não com alimentos pesados, não vai comer uma macarronada e nem lasanha. Tem que comer uma comida leve. 50% de verduras e legumes, uma proteína de 200 gramas para te dar maior saciedade. Uma coxa de feijão, 2 colheres grandes de arroz, isso é essencial, associado com suco natural. Ter assim, alimentos corretos que não sejam pesados na hora digamos, de consumir o álcool. Porque você vai consumir bebida alcoólica e aí mais tarde dá ânsia de vômito. Opa, já é um sinal que você extrapolou na alimentação. Então, é equilibrar o alimento e quando for, digamos, tomar a bebida alcoólica às 17 horas, prepara o estômago 2 horas antes para poder não ter nenhum problema gástrico. Nós temos uma pergunta que também diz assim: o energético misturado com vodka pode acelerar e prejudicar o coração? Então, tem pesquisas científicas que dizem que sim. Então, é de acordo com a pessoa. Cada organismo é um organismo, ele dá o resultado totalmente diferente. Nós não indicamos que seja misturado, até por causa dessas conclusões que acontecem. Em relação aos sais de fruta, aqueles remédios que a gente encontra para poder aliviar essa má digestão, né? Essa azia e tudo mais, é aconselhável? Sim, é aconselhável porque eles foram fabricados para isso. Justamente o foco deles é tirar a azia, a má digestão, aqueles problemas epigástricos que acontecem no pós-ressaca, digamos. E quando a gente dissolve na água, parece que sobe um gás, né? Isso é o fator farmacológico daquele medicamento, daquele antiácido, para diretamente chegar no pH do suco gástrico e melhorar a função gastrointestinal. Mas, Ana, se eu resolvi ir para o carnaval e curtir a folia com bebida alcoólica, dentro dessas opções que a gente tem aqui, qual seria a melhor opção para eu estar tomando durante a festa, durante o carnaval? Então, eu indico o consumo das caipirinhas, mas com limão, com outro tipo de fruta, com mais gelo do que álcool. Mais dissolvida, né? Mais dissolvida é essencial. Até porque quando a pessoa consome bebida alcoólica, ela tem que pensar várias coisas. Entende? Como é que vai ficar na ressaca? Simplesmente é uma questão de consciência. Se estiver dirigindo, não pode voltar para casa sozinho. Se beber, não dirige. Então, tudo isso é uma questão de consciência da pessoa. Com quem eu vou, quem vai me trazer em casa, o que vai acontecer depois. Então, se for consumir bebida alcoólica, o essencial é uma caipirinha com mais gelo, mais frutas, certo? E sempre hidratação acima de tudo. Mas o carnaval não é um dia só, né? A gente não brinca na folia, por exemplo, só na segunda ou só na terça. Na realidade, já tem uma semana aí de pré-carnaval, a gente já entra no carnaval e depois ainda tem algumas festas para encerrar o carnaval. Justamente. Então, esse consumo exacerbado por causa da quantidade de dias é um problema? Sim, porque você consumiu muito álcool. Então, o ideal é tirar esse teor alcoólico do fígado para poder o fígado melhorar mais, metabolizar mais nutrientes. Imagina, o fígado ele metabolizou só álcool, passou para os rins, excretou os nitratos acumulados. Então, tudo isso tem que pensar, poxa, eu consumi tanto álcool, então está na hora de eu cuidar do meu sistema digestório. Então, está na hora de consumir mais legumes, mais frutas, limpar esse resíduo de álcool. O famoso detox é muito essencial. E é verdade que a bebida alcoólica auxilia na retenção de líquido? Então, tem pessoas que conseguem, tem pessoas que têm uns fatores benéficos. Umas, depois que consomem bebida alcoólica, têm diarreia, outras têm, digamos, urinam muito mais. Então, é de acordo com cada organismo. Então, pode contribuir, né? Alguns fatores, sim. Nesse caso, como a gente pode fazer para acabar com essa situação? Em relação à retenção de líquido. Você bebeu, foi para a folia e agora está com o pé inchado, o corpo todo inchado. Como a gente faz para resolver isso? No pós-carnaval, né? No pós-carnaval. Então, o que nós devemos fazer é tomar mais chá quente, não é quente, o chá morno,
E aí, tomando o chá morno, ele vai limpando mais essas células, tirando mais água das células, até reduzir mais essa ingestão hídrica, certo? Então, digamos, o chá de hibisco é muito essencial, chá verde muito essencial, junto com o gengibre, que é antioxidante, tudo isso vai favorecer na quebra de gordura, na quebra de molécula de água, fazendo com que a ingestão hídrica saia muito mais do corpo. Também com drenagem linfática sai muito mais rápido. Inclusive, existem algumas bebidas que são feitas mesmo com esse gengibre, né? Isso. Nessa semana semana passada a gente conversou sobre a gengibirra. Foi aniversário de Macapá e a gengibirra é uma bebida muito típica de lá e é uma bebida alcoólica também. Isso. Mas tem por base o gengibre. Então, essas opções também são boas opções para se procurar, né? Isso. Nesse carnaval também não custa nada provar, até porque é do gengibre, certo? E a gente também pode consumir in natura, só a fruta. Só a raiz, no caso, né? In natura, ela arde muito a língua. Então, sempre é o ideal fazer um suco. Tem até balas que vendem aqui no Amazonas. Então, é ideal sempre consumir ela através de saladas, de suco, de chá, através da bala. Mas o importante é consumir o gengibre sempre em relação à ingestão hídrica de álcool. Falando da alimentação no geral para essa época de folia, para essa época de dança, para essa época de festa, né? Qual é o melhor tipo de carne, por exemplo, para a gente consumir nessa época que não quer ficar pesado, porque precisa pular, precisa se divertir, mas ao mesmo tempo tem que estar alimentado para esse corpo suportar toda a movimentação, folia, né? Então, o ideal é consumir a proteína branca, que é o peixe, fonte de ômega 3, 6 e 9. Então, ele é muito mais leve e ele vai melhorar a digestão, vai saciar mais o apetite. Tem todas as funções e também vai te deixar alimentado. E quais as frutas também que são bem, digamos que, Indicadas, aconselháveis né? para a gente ingerir nessa época? Todas as frutas são essenciais, todas. O importante é consumir uma média de 6 frutas no dia. Café da manhã, lanche da manhã, sobremesa do almoço. Pode ser através de frutas em cubos no lanche da tarde e a outra depois do jantar. Então, essas frutas são essenciais para poder hidratar e melhorar mais a saciedade. Ana, quando a gente fala de bebida e a gente fala, por exemplo, da overdose, o que acontece com o nosso corpo quando uma pessoa chega a ter uma overdose? Então, geralmente, tudo acontece em relação às funções fisiológicas. A pressão arterial cai, temperatura cai. Todas essas questões de frequência cardíaca e pressão arterial, tudo reduz. Então, se a pessoa teve uma overdose, com certeza devemos verificar os fatores antes, entendeu? Como é que se ela dormiu, o que ela comeu, como é que estava a pressão dela. Tudo isso são fatores que têm que ser investigados antes daquele dia que ele teve a overdose, certo? O ideal é levar para o pronto-socorro, para ser ingerido, o médico avaliar. E também em relação ao consumo do soro glicosado, ele é muito essencial para repor essa glicemia que foi perdida. Em relação às bebidas que a gente tem aqui, olha, para qual faixa etária, mais ou menos, é indicado a cerveja? Então, a cerveja acima de 20 anos é mais indicada, certo? Até porque aos 18 anos é uma questão também pessoal, né? Cada uma tem uma opinião, cada uma defende a sua opinião, mas como nutricionistas o ideal é consumir raramente, não é frequentemente a ingestão de álcool. Em relação ao uísque, quanto tempo, mais ou menos, com qual idade o nosso corpo já suporta esse tipo de bebida? Olha, tem pessoas que até com 80 anos consomem o uísque, certo? Até porque tem locais que são frios, então o uísque, como ele é quente, ele vai equilibrar esse pH do corpo. Então tem pessoas que consomem o uísque até na fase idosa. Em relação à caipirinha? A caipirinha. Então, a caipirinha é mais ingerida no Brasil, né? Nosso Brasil tropical. Então, o que acontece? Geralmente, as pessoas consomem a partir dos 18, que tem os mais jovens que começam pela caipirinha, certo? Então, sempre o ideal acima de 20 anos e sempre equilibrar. E o vinho? O vinho eu indico porque ele é seco. Eu indico sempre para os idosos que já têm aqueles fatores, fator de risco, pode ser sedentário, tem obesidade, grau 1, 2 ou 3, tem algum tipo de problema cardíaco. Então, o resveratrol da uva, junto com a antocianina, eles são benéficos e vão reduzir essa gordura interna de uma artéria.
gradativamente, não é da noite para o dia. Tomei uma opção porque quando a gente já está numa idade mais avançada e tudo mais, precisa cuidar desse idoso e ele não pode mais consumir a quantidade de bebida alcoólica que consumia quando era jovem, né, um tempo atrás. Isso. E daí você tirar tudo de uma vez só, talvez seja um pouco maléfico para o organismo dele também e um pouco pesado para essa pessoa, né? Então, se você deixa o vinho, que tem algum tipo de benefício, talvez não seja tão chocante de primeira mão. Tem que tirar o vício gradativamente, para poder ele não ter um fator psicológico grave. Então, se fuma, se ingere bebida alcoólica, o ideal é retirar gradativamente, explicando quais são as desvantagens, as vantagens de uma bebida alcoólica. Os diabéticos podem beber? Não, não podem beber. Nem diabético, nem hipertenso. As pessoas que têm aquelas patologias que têm que ser priorizadas, de equilibrar pressão, glicemia, triglicérides, colesterol total ou LDL. Então, tudo isso tem que verificar a ingestão de bebida alcoólica, porque ingerir a bebida alcoólica já é um fator de risco. Quais outras patologias que impedem essa bebida de fazer parte do cardápio da pessoa? Sim, diabetes, hipertensão arterial, hipertrigliceridemia, que é o aumento de triglicérides e lipídios. Então, tudo isso é uma patologia, obesidade grau 1, 2 ou 3. Pessoas que têm algum problema psicológico, certo? Então, principalmente o problema psicológico, a pessoa deve equilibrar a ingestão de álcool. Doutora Warlen, da Alvorada 1, quer saber se o álcool faz mal para quem tem esteatose hepática. Boa pergunta. Esteatose hepática é a nossa famosa gordura no fígado. Imagina, é o fígado que recebe todos os nutrientes que é consumido. Pode ser uma fruta, pode ser uma bebida alcoólica. Em tudo que a gente consome, é o fígado que recebe, ele neutraliza o que é bom, o que é ruim, passando para os órgãos vitais, a chamada metabolização, tá? E aí, no caso, são excretados através da urina. Então, em relação à esteatose hepática, não pode consumir bebida alcoólica, até por causa desse fator de risco que é o álcool. Então, o fígado já está danificado, já está fraco, para poder ele neutralizar e fazer essa vassourinha dentro dele. E o Sérgio, lá de Macapá, diz assim: olá, bom dia. Eu gostaria que a doutora dissesse se é apenas o vinho seco que faz bem à saúde. Então, vinho seco, porque imagina, ele é feito da uva, é desidratada e aquele pH dela, a frutose, é que é criado o vinho seco. Ele não tem adição de açúcar. Então, ele é essencial para a saúde, certo? Agora, aqueles vinhos, os outros tipos de vinho branco, que já tem ingestão de açúcar, podemos consumir sim, mas não com frequência como vinho seco. Doutora, eu gostaria de agradecer pela sua participação. Que agradeço. Sobre esse assunto está encerrado por hoje. Daqui a pouquinho a gente vai conversar ainda sobre outros assuntos no estilo de vida. E eu deixo uma oportunidade aí para você dizer para essa galera para curtir, mas curtir com responsabilidade. Então, você que vai brincar o carnaval, hoje não está chovendo, hoje está pedindo mais líquido gelado. Aproveite agora, consome alimentos mais leves, certo? Consuma bastante salada, uma proteína branca, pode ser o peixe, pode ser o frango, pode ser a carne. Mas evite os molhos condimentados que tem maior sal, maior óleo, certo? Consuma mais líquidos gelados, água de coco, fruta com sabores. E sempre o ideal é ter um equilíbrio para poder não pagar mico, certo? E poder equilibrar essa questão alimentar da pessoa. Muito obrigada. Obrigada. E para você que está em casa, continua com a gente, que a gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta, ainda conversando sobre algumas coisas do carnaval. Então, se você é fulião, se você quer saber sobre essa festa, é só continuar assistindo ao seu estilo de vida e enviando a sua participação para a gente também. Inclusive, se você tiver ido para algum bloco, se você tiver ido se divertir de alguma forma nesse fim de semana, nesses últimos dias, posta a sua foto lá na nossa fanpage, manda para a gente e a gente vai ficar muito feliz de compartilhar também da sua alegria. A gente volta já.